Estimadas irmãs, estimados irmãos do ideal espírita, que Jesus, o amigo incomparável, incondicional de nossas almas, nos abençoe e nos guarde agora e sempre. Na despedida, Jesus pronunciou um longo discurso, uma longa peroração, consolando, confortando aqueles que ficavam, que aturdidos ainda e desacreditados todos do que aconteceria logo mais, no entanto, ouviam do Cristo a palavra consoladora: para onde eu vou, vós não podeis ir por enquanto, mas logo mais estarás comigo, não vos deixarei órfãos. Mandar-vos-ei um consolador que ficará permanentemente, eternamente convosco. Rolaram os séculos, rolaram os évos, a humanidade se perdeu nos descaminhos da violência, mas a sua mensagem jamais ficou totalmente esquecida, porque sempre corações devotados ao bem o evocavam, e a sua mensagem foi se perpetuando, e o Consolador chegou entre nós. 18 de abril de 1857 marca esse evento tão significativo, quando as vozes dos céus, os espíritos tocaram a trombeta, despertando a humanidade para os dias do amanhã, os dias do futuro, trazendo de volta a mensagem de consolação, as vozes da espiritualidade maior, estabelecendo o intercâmbio entre os que demandaram a vida espiritual e aqueles que ficavam, para que a morte fosse completamente alijada, como a mensageira da desdita e da desesperança, antes se constituindo a mensageira da harmonia, a mensageira da evolução, quando, de passo em passo, de caminhada em caminhada, nós vamos despojando-nos das nossas imperfeições, largando a casca grosseira dos nossos defeitos, para introduzir em nós, absorver na essência do nosso coração a mensagem que Ele deixou para todos nós. Deveremos sempre evocar a mensagem consoladora de Jesus. Os passos da sua caminhada têm que estar vivos, completamente acesos no nosso sentimento e no nosso coração. Porque foi uma epopeia, jamais repetida será. Foi uma clarinada de bênçãos para que a humanidade despertasse os valores eternos da sua natureza divina. Ele cantou para nós os caminhos da nossa evolução. Ele assinalou para o nosso sentimento e para o nosso coração a jornada de bênçãos, o estatuto da nossa própria felicidade. E quantos episódios marcaram a vida de Jesus? De uma manjedoura simples, numa caminhada que se fez gloriosa, ele recebe das mãos de João o mandamento e
o sinal para começar a sua jornada de bênçãos. E ele teve, assinalando na sua trajetória, quantos aspectos nós poderíamos dizer os seus grandes ensinamentos, o canto suave do Sermão da Montanha, que é a constituição moral da própria humanidade, as curas milagrosas que ele espalhou para testemunhar a grandeza da sua manifestação, os enfrentamentos que ele foi capaz de assimilar, de viver, para vencer a noite da ignorância. E a gente poderia se lembrar alguns desses enfrentamentos com que ele despertou a nossa consciência para as realidades da vida imortalista. Numa dessas feitas, em contestação e em debate com o doutor da lei, que ele perguntou para lhe testar: mestre, que deverei fazer para herdar a vida eterna, a vida imanente, a vida que não se altera, essa qualidade de vida superior? E ele então retruca, usando uma técnica de abordagem especial, devolver a pergunta com outra pergunta: que está escrito na lei? Como leis? Porque os doutores da lei decoravam os apontamentos da lei mosaica, todos os apontamentos dos profetas, e disso eles viviam para instituir a consolação no povo, consolação que eles pouco faziam e transformavam esses apontamentos em verdadeiras questiúnculas. E para testar a sabedoria de Jesus, eles propuseram essa colocação. Jesus afirmou, e perguntando: que leis? E ele então, bom decorador de textos, colocou para Jesus: amarás a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as entranhas da tua alma. E Jesus replica: dissestes bem, faze isso e viverás. Mas aquele doutor da lei, querendo se justificar, vai perguntar mais uma vez: e quem é o meu próximo? E Jesus, nesse momento, estabeleceu uma parábola, contou-lhe uma história, formulou-lhe uma história momentaneamente constituída no seu coração e na sua mente. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma descida realmente abrupta, árida, terrenos pedregosos. Jerusalém a 800 metros acima do nível do mar, Jericó 200 metros abaixo. Era uma jornada ensada de dificuldades, era uma jornada cheia de perigos. E aquele homem descia calmamente, e como acontecia a muitos viajantes, foi assaltado por bandidos, por salteadores, que lhe bateram, lhe tomaram-lhe os bens, as vestes, deixaram-lhe o corpo coberto de esquimoses, hematomas, quase morto, desmaiado à margem da estrada, e seguiu para outros eventos, outros furtos.
E dizia Jesus, continuando a sua história: mais algum tempo, descia pelo mesmo caminho um doutor da lei, que vendo aquele homem, se fez ao largo, passou distante para não se comprometer e não lhe deu menor assistência. Mais adiante, mais alguns instantes, um levita, também um encarregado das interpretações dos textos, um empregado do Sinédrio, alguém comprometido com o desenvolvimento da religiosidade em Israel, passa pelo mesmo caminho e toma exatamente a mesma atitude, a atitude do descompromisso, a atitude de respeito à natureza humana. Passa depois um samaritano. Abro um parênteses para explicar. A Samaria fora antes parte do grande reino de Israel. Disputas religiosas separaram os dois povos e a Samaria depois foi invadida por fenícios, sírios, partos e se tornou um país completamente colocado à margem pelos judeus, pelo fato dessas misturas, porque os judeus se consideravam uma raça absolutamente pura e os samaritanos passaram a ser pessoas impuras, desprezíveis, e por causa das marcas religiosas, dos conflitos do passado, se tornaram verdadeiramente inimigos. Tão inimigos que os samaritanos, para rivalizar com Israel, construiu um templo no Monte Garizim para rivalizar com o grande templo de Salomão. Então, daí Jesus ter se servido de um samaritano para colocar como um homem piedoso, que encontrando o ladrão à margem ferido, saltou do seu animal, do seu jumento, tomou-lhe, verificou que ainda estava vivo, pensou-lhe as feridas, atou os ferimentos, colocou óleo, unguento, colocou na sua animália e levou até a hospedaria mais próxima. E chegando lá, pagou as despesas ao hospedeiro e deu mais alguns denários para as despesas extras que se fizessem necessárias e declarou que quando retornasse, se tivesse que pagar algo mais do que aquela calção que ele deixara, ele o faria prazerosamente, mas que cuidasse daquele homem como se cuidasse uma pessoa da sua própria família. E se foi para as suas obrigações. E terminando a narrativa, Jesus voltou-se para o doutor da lei e perguntou: qual lhe parece que foi o próximo em relação àquele homem deixado ao abandono na beira da estrada? E o doutor da lei, raciocinando rapidamente, aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus novamente repetiu: faze isso e viverás. Então, a solidariedade representa o papel fundamental do cristianismo. A nossa doutrina consoladora, ao estabelecer os seus fundamentos científicos, filosóficos e religiosos, evoca naturalmente o episódio da solidariedade, porque efetivamente esse é o mandamento maior. Interessante nessa história que nós acabamos de contar, que quando o fariseu repete as colocações escritas na lei, ele evoca uma antiga
a anotação do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é exatamente o texto da lei, porque aquele doutor da lei decorava os textos e tinha de memória todos os aspectos da lei divina formulada por Moisés. Então, a gente vê, 1500 anos depois, o mandamento da espiritualidade continuava inalterável. A caridade, o amor ao próximo, a solidariedade. A pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo, era um sofisma, porque na lei que recomendava a caridade, que recomendava a solidariedade, também justificava em outros aspectos a pena de talião. Jesus teve a oportunidade de dizer no Sermão da Montanha: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E ele complementa: eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o teu inimigo, porque se praticares diferentes do que estou anotando agora, Deus faz cair o seu sol sobre justos e injustos. Que terás feito de especial? Absolutamente nada. E eu complemento a informação: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. A perfeição relativa, a perfeição na conduta moral, não a perfeição no conhecimento divino, não a perfeição na abrangência da totalidade da compreensão e capacidade de agir sobre todas as coisas, mas a perfeição moral, o comportamento efetivo. Então, o grande desafio do homem não era amar aqueles que já ama, é amar aqueles que desamam, aqueles que se constituem os seus inimigos. Esse é o grande desafio. A gente vê nas nossas experiências mediúnicas como o ódio se insurge e se insere no coração das criaturas, praticamente destruindo toda a capacidade de logicar, praticamente amarfanhando o coração e colocando extensas dificuldades para a gente caminhar na nossa jornada evolutiva. Então, o trabalho todo da nossa evolução, ele vai se concretizar quando nós nos permitirmos vivenciar o amor sobre todas as coisas, sobre as nossas próprias paixões, porque nós temos uma sombra milenar que foi edificada ao longo do tempo, onde estão as marcas da nossa animalidade, da nossa brutalidade. Lá está o nosso ciúme, lá está a nossa inveja, lá está o nosso ódio, lá está o nosso rancor, lá está a nossa mágoa, lá está toda a questão que libera para nós toxinas perturbadoras sobre a nossa saúde, sobre a nossa compreensão da vida. Mas o sentimento de Jesus e toda a sua caminhada evolutiva foi no sentido de inaugurar uma nova ordem de coisas. Até o seu nascimento e a sua jornada de libertação, a humanidade vivia a lei de Talião, a lei de tal e qual. Da mesma forma como você recebe, você retribui. Se você recebe o bem, retribui o bem. Se você recebe o mal, retribua na mesma moeda. Mas ele, já no Sermão da Montanha, já nos sinalizava a importância de nós mudarmos o sentido da nossa vida. A humanidade caminha por mudanças, por saltos quânticos na sua evolução. Então, o amor é o nosso desafio maior. O amor é a nossa etapa seguinte que estamos aprendendo a constituir. Mas enquanto nós
não nos libertarmos dessa sombra, nós não saberemos amar da maneira como Jesus quer que nós amemos, da maneira como Ele nos ensinou. Porque cada manifestação dessa, de sombra, de vaidade, de inveja, de ciúme, de rancor, de mágoa, é alguma coisa que vai empanar a qualidade do nosso amor. Para amarmos verdadeiramente, teremos que nos despojar de todas essas paixões, de todas essas manifestações primitivas que agridem a nossa sensibilidade e que perturbam a nossa evolução. Todos nós temos dentro do coração as marcas da bondade e temos as marcas da própria divindade em nós. Nós temos uma linha direcional que volta-se para o bem maior, que volta-se para o amor, mas isso tem que ser conquistado na exemplificação e no esforço de alimparmos os nossos corações e as nossas mentes de toda a perturbação, de toda essa sombra que está estabelecida em nosso sentimento e em nosso coração. Milenários que somos, almas que vivenciamos largas experiências, estamos evoluindo vagarosamente. Precisamos alavancar o passo, precisamos intensificar a marcha para que possamos vivenciar o amor na sua integridade, para que ele se constitua a nossa razão existencial, para que o outro se constitua para nós o irmão verdadeiramente, seja ele qual seja, em que posição esteja. O nosso inimigo, o nosso agressor, é alguém que está precisando da nossa misericórdia, é alguém que efetivamente tem conflitos, é alguém que padece dificuldades, é alguém que vivencia angústias inenarráveis. Se colocarmos a compaixão como a ferramenta do amor, como o instrumento pelo qual o amor se manifesta concretamente no mundo e na existência, nós venceremos esse monstro que ainda está corroendo as nossas entranhas e atrapalhando a nossa marcha espiritual. Na sua caminhada, Jesus demonstrou tudo isso e exemplificou a mancheias, atendeu os necessitados, curou os enfermos e até aqueles que se colocavam como inimigos no seu caminho, ele os amou. E no alto da cruz, no seu momento extremo, quando iria encerrar o ciclo da sua encarnação na terra, ele proferiu um grande brado: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, certamente, ele via o futuro de todos nós, certamente ele via as grandes dores que iriam ser uma consequência natural daquele momento. Um momento kármico maior da humanidade foi a crucificação de Jesus. O justo por excelência, o amor encarnado na terra, sem nenhum deslize, única e exclusivamente pelo somatório das paixões. Nós, às vezes, nos perguntamos, aqueles homens tão aculturados, tão cheios de conhecimento espiritual, será que não tinham condição de identificar a presença do emissário divino, o Filho do Homem entre eles? Eles tinham todos os apontamentos. Moisés falou, o próprio Davi, que eles cultuavam como aquele rei que fundamentou, que construiu a grandeza do então Império Judaico. Os grandes profetas sinalizaram a marcha de Jesus e
vaticinaram, profetizaram, prognosticaram como ele viria, os passos que ele daria. Será que eles não teriam condição de entender? Talvez tivessem condição de entender. Talvez tivessem pensado nos momentos em que a consciência dá sinais de alerta para cada um de nós. Mas o orgulho da raça, o orgulho da competição, não. O rei, o nosso rei, não pode vir montado num jumentinho, como entrou na capital do Império Judaico no domingo de Ramos. Ele não pode ser um rei manso e suave, não pode ser um rei do amor. Eles não sabiam o que era a essência do amor. Tem de ser um rei guerreiro, que venha montado num ginete para conquistar todos os povos, para derrotar os exércitos romanos. Esse rei não pode ser o rei de Israel. E eles tiravam certamente da cabeça aqueles momentos de vislumbres rápidos, de reflexões que caem na mente de cada um de nós, quando estamos com ideias falsas em nossa cabeça. E prevaleceu a sombra, prevaleceu a brutalidade, e o processo de condenação foi um processo mais imoral da história da própria humanidade. Um processo construído. Imaginem a peregrinação de Jesus na casa de Caifás, depois no palácio de Anás, depois uma peregrinação no palácio de Herodes, e depois no pretório romano, o interrogatório de Pilatos, que lavou as mãos covardemente naquele momento de grande definição, embora alertado pela sua mulher, que profetizou: não se envolva com este homem, sonhei coisas aziagas no meu pensamento. Mas Pilatos estava comprometido por outra sombra, que é a sombra da indecisão, a sombra da falta de coragem. Às vezes isso assalta a cada um de nós. Sabemos de uma verdade, sabemos de um passo que tem que ser dado, mas avaliamos os prejuízos que temos que assumir, e essa sombra da indecisão toma conta do nosso coração. E isso também precisa ser abolido para que o amor se engrandeça em nossas almas. Pilato foi vencido por essa sombra. Lavo as mãos, não vejo nenhum pecado neste homem, não vejo nenhum compromisso, nenhuma ruptura com os padrões legais de comportamento, nem moral, nem social, nem político. Mas vocês querem? Lavo as minhas mãos. E aí, depois, transido de remorso, vai se suicidar depois nas galhas, atirando-se de um vulcão extinto, na boca de um vulcão extinto. Então, as sombras e o amor estão dentro de nós, trabalhando para que a gente possa efetivamente arrebentar esses laços com a retaguarda e assumir uma decisão corajosa de marchar na direção do bem maior. Esse bem maior vai nos tornar dinâmicos no processo da caridade, que é o nosso grande móvel, dos espíritas. Fora da caridade não há salvação, como Kardec muito bem sinalizou. Mas a gente fica impressionado como aquela recomendação do doutor da lei, repetindo um apontamento de 1.500 anos atrás, do Deuteronômio, vai depois transferido para a frente, no Livro dos Espíritos, com todos os apontamentos da lei moral, elastecidos, ampliados. A recomendação é única e universal. O amor ao próximo, amor ao seu semelhante,
trabalho da solidariedade, trabalho para atender às necessidades humanas. Enquanto o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, estiver conspirando, abafando, trabalhando as nossas entranhas para que a luz que existe em nós deixe de brilhar, estaremos comprometendo a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de cidadãos, a nossa qualidade de cristãos e atrasando o processo de construção da humanidade restaurada e renovada. Graças a Deus, nós sabemos que a evolução é um fato. Nós estamos trabalhando para acelerar o processo evolutivo. A evolução vai se constituir e vai se estabelecer inevitavelmente, mas nós poderemos atrasá-la ou adiantá-la. O processo depende da nossa capacidade de decidir. Deus, quando nos concedeu o livre-arbítrio, Ele estabelece uma nova fase. Esse livre-arbítrio não pode ser tirado. Aquilo que Ele dá como um processo de desenvolvimento, um processo natural de crescimento, não pode ser tirado. Então, o nosso livre-arbítrio está colocado em nossas mãos. Por isso que a vida tem tolerado tanta maldade, tanta imperfeição, tanta brutalidade, tanta agressão ao próprio ser humano, a si mesmo, porque o livre-arbítrio já foi doado. E esse livre-arbítrio tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado, tem que ser reestruturado para devolver a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa tranquilidade e acelerarmos o passo da nossa evolução. Estamos na época, iniciando o novo ciclo da transição planetária e precisamos trabalhar isso. Graças a Deus, a doutrina espírita vem fazer a grande demonstração para a humanidade de que não existe a morte. A morte sempre foi, na história da humanidade, a grande apavorante cidadã que vem destruir as esperanças, que vem trabalhar contra a harmonia e o equilíbrio da vida. Aí o Espiritismo vem destruir efetivamente a morte. Vem estabelecer que a vida continua e os espíritos vêm se comunicar, vêm trazer os seus depoimentos, trazer as suas dificuldades, outros trazer a expressão das suas experiências amorosas, e nós estamos vivenciando essa realidade em dois planos, quando vivíamos antes mergulhados apenas na vida material. Então, destruindo-se o materialismo, que é uma grande força que vem trabalhar contra o desenvolvimento da humanidade, o Espiritismo está fazendo o seu papel para realmente trabalhar e apresentar para o homem uma estrada renovada, uma estrada iluminada, porque a ignorância representa verdadeiramente um dos fatores decisivos para fazer com que a humanidade retarde o seu passo evolutivo. A ciência tem avançado muito, a religião também, caminhamos para novos ciclos de compreensão e de tolerância religiosa, a filosofia avança, a cultura se estabelece novos padrões e nós estamos já sentindo o descortinar dessa era nova que está se aproximando para todos nós. Somos o quê? Os trabalhadores da última hora. Essa é a última hora. Por que a última hora? A última hora das oportunidades, porque depois desse ciclo, aqueles que não tiverem aplicado os seus conhecimentos na prática do bem, aqueles que não tiverem passado no teste
do avanço necessário para herdar para herdar um mundo novo de bênçãos e de fraternidade, naturalmente terão que recomeçar de uma maneira mais primitiva, num planeta mais primário, constituindo-se naturalmente um momento muito difícil e provacional para essas almas. A gente sabe que a Terra já viveu esse grande período, né? Esse processo, quando os exilados de Capela vieram ajudar na nossa evolução, trabalhar o cérebro novo para que nós pudéssemos sair praticamente da animalidade onde nós estávamos. Espíritos humanos, sim, porém recém-criados e ainda habitando corpos muito materializados, verdadeiros animais ainda, porque as reações instintivas eram absolutamente predominantes. Chega uma raça nova e institui um avanço biológico, propiciando uma capacidade de compreensão das coisas muito maior. Esses espíritos, naturalmente, já retornaram, a maioria deles. Cremos, alguns ainda estão, e talvez sejam degradados e deportados uma segunda vez pela dureza dos seus corações e pela dureza dos seus sentimentos. Mas a Terra caminhará para um momento glorioso de bênçãos, de renovação. Todos nós já podemos nos alegrar por visualizar esse futuro de harmonia e de bênçãos, apesar das dificuldades. Às vezes a gente tem a impressão que o mundo está paralisado, que a evolução não está se constituindo, mas ela está, é porque nós estamos enxergando as imperfeições do mundo com uma lâmpada de grande alcance, e são reveladas numa lâmpada de grande alcance as grandes imperfeições. É como se a gente examinasse um tabuleiro para ver as coisas miúdas que estejam nele com uma lupa de pouco aumento, com uma lupa maior, com a capacidade de visualizar melhor, nós enxergaremos as imperfeições. É o que está acontecendo no mundo. Ademais, existe um outro fator. A evolução não é uma linha que ascende sem variações. Há os seus picos. Ela cresce e depois ela desce mais um pouco, depois ela ascende para um outro patamar. Nós, muito provavelmente, estamos mergulhados num desses picos de grande dificuldade moral, de grandes problemas sociais, mas estaremos vencendo essas dificuldades e ascendendo para uma vida melhor, para um momento de harmonia, de paz, de serenidade, que já estamos aprendendo a construir. E aí vão as nossas responsabilidades. O que estamos fazendo da doutrina espírita? Já é hora de nós consolidarmos uma união definitiva, em que desaparecerão as questões, as briguinhas, os ciúmes. É a sombra. Existe uma sombra individual e existe uma sombra coletiva. As instituições também têm a sua sombra. É preciso que nós avancemos, é preciso que nós nos sintamos verdadeiramente irmãos, que nós coloquemos Jesus no coração, na alma e no sentimento, para que Ele tome conta da nossa vida definitivamente. Nós deveremos sempre estar com Ele, não perceber um Jesus muito longe de nós. Jesus está perto de cada um de nós. A distância não existe em se tratando de transmissão de ondas, de energias. Nós estamos num universo totalmente integrado. Onde quer que Ele esteja, na dimensão espiritual que Ele esteja, Ele está conectado a cada um de nós.
está identificado com os nossos sentimentos. Então, não pensemos num Jesus distante de nós. Pensemos no Jesus camarada, no Jesus que está no nosso lar, em Jesus que comparece na nossa prece, que corresponde ao nosso sentimento de amorosidade, que atende às nossas dificuldades, que enxerga os problemas que estão ao nosso caminho e ao nosso derredor. É esse Jesus amigo que nós estamos sentindo muita saudade dele. Jesus está fazendo muita falta ao nosso coração. Não tenhamos como um ser histórico, perdido no passado, mas vejamos Jesus na nossa casa espírita, vejamos Jesus no nosso lar, vejamos Jesus no nosso dia a dia, no cotidiano da nossa vida, porque Ele asseverou, naquele momento extremo de que nós nos referimos, que Ele não nos deixaria órfãos. Para onde eu vou, vós não podeis ir ainda. Mandar-vos-ei um Consolador para ficar eternamente convosco. Quando Ele voltou da sepultura, a sepultura vazia, porque Ele desmaterializou muito certamente o seu próprio corpo. Quando Ele voltou dessa sepultura, apareceu aos discípulos que estavam completamente desnorteados, sem saber o que fazer, e Ele admoestou-os no primeiro momento. Por que duvideis? Por que duvidais? Eu não disse que voltaria? Tomé duvidou, porque não compareceu a esse primeiro encontro, não estava presente. Vós delirais, repudiando o comportamento dos companheiros, mas todos nós testemunhamos, nós o vimos, convivemos com ele. No próximo encontro, Tomé estava presente e Jesus: vem, Tomé, coloca a tua mão na posição dos cravos, coloca a tua mão na pleura que foi perfurada pela lança do centurião, coloca, Simão, coloca, Tomé. E Tomé então creu, e ele conviveu com os apóstolos, participou da pesca milagrosa, comeu com eles o pão, conviveu durante 40 dias, e uma certa hora, no crepúsculo, numa montanhazinha na Betânia, ele reuniu aqueles que lhe amavam, 500 testemunhas. Amélia Rodrigues conta que não houve uma convocação, uma assembleia, como as assembleias humanas. O povo foi se direcionando para lá, como que tangidos por uma emoção especial, tangidos por um sentimento incompreensível, e de repente estavam ali os discípulos e uma grande multidão de gente. E Jesus acenou com as últimas instruções e demandou a vida espiritual. Ascendeu em luz para o reino da sua glória, onde Ele espera todos nós. Esse Jesus que é efetivamente o construtor desse planeta, esse Jesus que efetivamente nos ama com enternecida paixão. Nós somos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama e espera um mínimo de correspondência nesse amor, para que a nossa vida ganhe um outro sentido, uma outra movimentação, e desapareçam as fragilidades, desapareçam as dúvidas, desapareçam em nossos corações a falta de firmeza, a falta de coragem para os enfrentamentos naturais da nossa jornada evolutiva. Jesus precisa estar de novo em nossos corações, porque
Ele nos ama enternecidamente. Que Ele abençoe-nos a todos, que Ele abençoe a Seja, porque Ele está sempre abençoando a sua discípula querida, Joana de Ângeles, aquela que se sacrificou. Joana de Cusa, numa encarnação, que teve uma entrevista com ele e, cansada das dificuldades matrimoniais, pelas inconstâncias de um esposo que não lhe sabia honrar o respeito no lar, ela pediu e Jesus aconselhou-a que ela mantivesse o compromisso da família. Cusa faleceu, ela voltou a Roma e nas perseguições ela foi colocada na cruz, foi colocada no poste para ser queimada, e ela testemunhou a grandeza do seu amor por Jesus. O filho pedindo-lhe que repudiasse, renegasse. Abjura, mãe, se não por vós, por mim que sou jovem. Abjura, mãe. E ela disse, não posso, não posso. E deu a sua vida física. Em outras encarnações, deu a sua vida orgânica, deu de sua alma a todo o trabalho que ela realizou pela consolação dos infelizes. E agora, retornando para o proscênio das lutas, ela convocou alguns trabalhadores, 10.000 almas espalhadas pelo mundo, que certamente já se modificaram, já se multiplicaram por outras tantas, que agora trabalham pela construção desse mundo melhor. Aqui, a Seja é um posto de serviço, a serviço da grande mártir Joana de Ângeles. Parabéns pelos seus 15 anos. Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos, agora e sempre.